Eu posso, eu consigo e, acima de tudo, eu mereço ser feliz. Tudo certo? Estamos aqui, gente, no nosso TBcast. Ele está de volta. Muitos nos pediram, foram muitos comentários e nós estamos aqui nessa... Eu nem sei mais se é a terceira temporada, a quarta temporada, mas se o nosso DNA das áreas de Escola de Negócios é inovar, estamos aqui inovando. Com novo cenário, com novos parceiros e com patrocinador de ponta, hein? Luiz Faveta, Mix Gráfica de Comunicação Visual. Tá chique ou não tá? Ficou lindo, ficou lindo. Tá lindo. Luiz, gratidão, hein? Gratidão. Luiz, ele faz trabalhos sensacionais. Eu estou falando o Luiz, mas é a Mix Gráfica. Luiz é um empresário quironista que começou a pensar fora da caixa. A gente fica muito feliz de ter junto um parceiro desse nessa nova temporada aqui. É impressionante também a rapidez como ele faz as coisas lá. A rapidez, né? Ele é muito rápido. Ó, impressionante. Vamos estar sempre juntos. E hoje vocês já viram, né? Eu estou com novidade, eu estou com outros parceiros, eu estou aqui com o Renan, que é o nosso gestor de marketing, brand e tudo mais, e vai falar muito mais coisas. Ontem ele contou histórias incríveis da vida dele. Que valor, gente, é um TBcast. Dá né? TBcast de vida. Mas foi um podcast móvel, né? Foi indo para Sorocaba um TBcast e voltando um outro. Foram 3 episódios, né? 6 horas de fala, né? Depois hoje tá rouca. Por que será, né? Faltou só o Rodolfo tá lá junto para filmar a gente, né? Pena que ele não tava lá. E aqui, gente, esse parceiro, será que vocês aí conhecem? Quem está no nosso meio conhece muito. Fred, meu marido, 27 anos juntos, de casados, 31 anos juntos. E mais quase 27 de sociedade nas áreas de Escola de Negócios. E que deu show ontem lá no TBcast. Deu show, hein? Esse casamento se confunde, né? O nosso com a empresa, né? É mais ou menos. Foi tudo junto, tudo né? Tudo a mesma idade. Tudo junto. Então, vocês já viram como que vai ser o nosso bate-papo aqui. Nós vamos falar de coisas que nós sabemos. Nós vamos falar sobre como inspirar, né, como desenvolver empresários para se tornarem grandes líderes, grandes gestores, grandes empreendedores. Afinal, a Zaros está há 27 anos no mercado fazendo isso com maestria e a gente vê resultados nos nossos empresários e a gente fica muito feliz com isso, porque eu falo que o nosso sucesso é ver o sucesso dos nossos clientes. E hoje a máxima da vida é essa, eu acho que sempre foi a máxima da vida, desde quando Jesus veio e trouxe toda essa filosofia de vida para a gente, que a gente não faz nada sozinho, e se a gente estiver fazendo algo para o outro também ser feliz, nós estamos no caminho certo, porque nós vamos falar um pouquinho disso, né, e tudo mais. Então, fica com a gente, se gostar, dá um clique aí, marque a gente, convida pessoas, amigos que queiram saber sobre esses assuntos, que a gente vai falar de empreendedorismo, de empresas, de gestão de pessoas e principalmente, gente, de gestão do eu, do autoconhecimento, porque sem o autoconhecimento, eu tenho certeza que nós não vamos a lugar nenhum. É o princípio de tudo, né? É o princípio de tudo, né? E hoje, nessa novidade, Vocês estão nervosos, gente? Como vocês estão? Eu fiquei um pouco apreensivo, mas eu já meditei, já fiquei um pouco mais zen. Já foi abaixando, já. Eu também, já fiz aqui minhas concentrações. Deixa eu só fazer um lembrete aqui. Pessoal que não é inscrito, se inscreve no canal, aciona o sininho em algum canto aí. O Rodolfo, se conseguir na edição, coloca uma setinha lá indicando aonde é o sininho, que assim que todo episódio novo que sair daqui, você recebe em primeira mão. Opa! Gostei disso, hein? Azaros na inovação, né, Fred? Fred, mais inovação do que o Fred numa mesa e se comunicando. Tá vendo? Fred? Tá surpreendendo. Meus óculos novos. Óculos novos, tá tudo chique, tudo mudado, mas tô de olho, hein? Tô na tendência. Tô de olho, tá na tendência, Tô né? na moda, tô na tendência. Tá na tendência. Isso, olha, um dia vamos trazer sobre isso também. Dá um baita assunto. E, gente, hoje o assunto, né, foi uma pauta bem escolhida por todos nós para começar essa nova temporada do TBcast, é falar sobre o que mesmo, Renan? Propósito. Propósito. Tanta gente falando sobre isso, né?
que você me diz sobre isso, Renan? Eu vejo que as pessoas, por mais que estejam falando muito sobre isso, ainda tem não é muito raso, assim. As pessoas, para você encontrar seu propósito, vai assim, mas eu percebo que falta ainda alguma coisa muito mais profundo, que é o que eu acredito que a gente vai trazer aqui para todo mundo, que é como encontrar um propósito. Como que a gente sabe que a gente está alinhado com o nosso propósito? E antes disso, o que é propósito, né? Para que serve? O que ele ajuda? Para onde que ele leva a gente? Então, a gente vê muito falando, óbvio, né? Por aí, em todo lugar, sobre propósito, mas eu tenho essa deficiência de encontrar algo que seja profundo e que realmente, dá uma direção. Dá uma direção. É bacana, né, Renan? Porque esse trabalho que você desenvolve, né, nessa área de marketing, ele é muito ligado com isso. Tem né? muito. Então, a partir do momento que a pessoa consegue identificar o propósito dela, fica muito mais fácil de fazer um brand, né? Fazer a própria característica pessoal, né? Do estilo que a pessoa vai se vestir, vai usar na linguagem. Então, faz muito sentido, né? Enquanto a pessoa não acha esse propósito, parece que ela fica meio perdida. Um zumbi na vida, né? Mas você sabe, pessoal, eu tenho muito receio, né? Nós estamos há 27 anos no mercado, trabalhando com empresas, negócios, relações, gestões, e aí as coisas viram onda, né? Viram, como o Fred falou, depois a gente, né? Viram moda, e aí a gente fica vendo, né? O pessoal tem que ter um propósito, qual é o seu propósito? E parece até vira uma obrigação que quem não sabe sobre isso e quem não vive isso intensamente ou de forma intensa está fora de um contexto. Só que por trás disso é o que você falou. Cadê a definição de propósito? O que é ter uma definição de propósito? Então, o propósito ele vem para trazer algo positivo na nossa vida, porque é algo que eu traço uma meta, eu tenho um objetivo e eu quero alcançar. Mas, por trás disso, a gente tem que, como a gente diz, desgravidar para entender o real propósito. Porque, assim, eu tenho um propósito de ganhar dinheiro. Ok, você tem um objetivo e você quer alcançar. Mas quais são as causas que fazem você querer isso? E daí, quais são os caminhos que você tem que percorrer para isso? Então, essa venda imediata, essa mídia imediata que as pessoas veem, eu tenho que ter o meu propósito. Eu já vi gente ficar maluca porque parecia que não achava o propósito e ela sentiu uma pessoa inútil. Nós temos que tomar o cuidado. Porque essa é o nosso foco dentro das áreas. Como nós temos essa questão da psicanálise, de olhar o ser humano de dentro para fora, eu falo que a gente tem que buscar o equilíbrio, né? Tudo que é falta e tudo que é excesso é um desequilíbrio. Então, não ter um propósito, você fica na inércia. Sim. É interessante. Sem o movimento. Porque as pessoas, na verdade, elas se sentem nessa obrigação, né? Agora eu tenho que criar um propósito para a minha vida. Mas aí acaba ficando um negócio muito artificial, né? Porque aí, se ela não colocar a essência dela nisso, acaba virando um negócio que vai ser só uma frase escrita no caderninho dela, né? Um caderninho de ouro, né? Que nem fala Carla. Caderninho de ouro, caderno R. Caderno R. Inclusive, hoje eu estava lendo o meu caderno R. O que é o caderno R, Fred? O caderno R é um caderno orientado para resultados, né? Então, é uma ferramenta, né, que a gente usa muito no nosso dia a dia, onde a gente coloca lá a nossa visão arquetípica, né? Onde eu quero chegar, ela está lá, pode estar longe ainda de ser alcançada. Absurdo, é um sonho, né? Um sonho absurdo. Mas, para você chegar lá, você tem que escrever, né? Para se tornar realidade, não adianta isso ficar só dentro da cabeça das pessoas, né? E aí é que eu estou falando que essa essência é muito importante. Senão fica uma coisa muito artificial, que nem você falou, né? Meu propósito é ganhar dinheiro, é subir na vida. Tá bom, mas que caminho que eu vou fazer para chegar lá? Né? E aí, se eu não estiver relacionado com a minha essência... E quando eu vejo que não está relacionado com a essência, aí o negócio desanda completamente. Porque, eu tenho um propósito que eu quero que seja isso, mas não é dentro de mim aquele negócio. Então, eu vou ficar frustrado, vou levar uma vida pesada, vou levar, vou gastar muito tempo, muita energia no negócio
que se eu ajustasse um pouquinho aqui para a esquerda ou para a direita, no meu propósito, na minha essência, que como você está falando, eu acho que as coisas começam... eu senti isso muito na vida real, assim, é muito legal isso. Porque quando começa a desviar, mesmo sem saber que você está desviando do seu propósito, as coisas começam a desandar. Aí quando você fala, por que está desandando? Aí você começa a fazer de olhar para dentro, uma análise interna, você começa a ver que você está vendo por um caminho que não é o seu caminho, que se você olhar um pouco para trás de quando você era criança, de como você era... O que você fazia com muita naturalidade, o que as pessoas chegam próximas assim, de você, porra, né, me ajuda aqui, não sei o quê. Isso eu acredito que vai te levando para um propósito, vai te dando um norte de como que é para você identificar e se aprofundar no seu propósito. Porque eu acho que é assim, né? Eu só vou resgatar um pouco, quero reforçar isso, né? Tudo que é falta e excesso é prejudicial, porque não ter um propósito, você fica dando volta em círculos e achar que tem que ter um propósito e agarrar nele sem ter o caminho, como andar com isso, identificar essas questões lá atrás, também eu fico dando volta em círculo. Mas eu tenho um propósito, meu propósito. Primeiro, a gente não precisa ter medo do nosso propósito. Então, a visão arquetípica, o que é o arquetípico? A gente brinca, né? Hoje acho que nem mais os adolescentes falam isso, mas na minha época era viajar na maionese, né? Então, olhar para um sonho que você fala assim, eu acredito que eu não é possível. Agora, nesse momento, não é possível, mas não ter vergonha de sonhar. Primeira coisa, para se realizar um propósito, tem que ter um sonho, né? Que dos mais absurdos que possam ter. Então, ter um programa só das Aros, o meu, era um sonho, mas se eu pensasse nisso há 20 anos, eu achava nossa, inalcançável. Fala aí de novo. Inalcançável. Inalcançável, né? Inatingível. E aí, mas a gente precisa pôr esses sonhos no papel, só que entrar numa realidade. Vai existir um processo para chegar nesse propósito. Jornada. Vai ter que ter uma jornada, um caminho, e neste caminho encontraremos obstáculos, as adversidades. Então, daí comunga com o que você diz, Renan, porque se eu não estiver olhando o que realmente me satisfaz, para que eu vim nesse mundo, porque o propósito, a primeira pergunta eu falo assim, para que eu vim nesse mundo? Para que eu vim fazer o que nesse mundo? E aí a gente vai descobrindo, né? O que eu brinquei lá na infância, o que eu gostava mais de fazer, quais eram as brincadeiras que eu mais fazia. Então, no meu caso, assim, todas as brincadeiras, adivinham o que eu era? Líder. Eu era a líder, né? Eu organizava, se era brincar de casinha, eu era mãe, né? Eu era mãe. Eu organizava e os filhos me obedeciam. Eu organizava a escola, né? Dava aula, né, de mentirinhas lá. Quem era a professora? Quem era a professora? E os alunos. Organizava a festa junina da rua, organizava a quadrilha, a dança de quadrilha. Quem que era líder disso? Quem reunia? E quando eu comecei a olhar para a minha história, eu comecei a entender qual é o grande objetivo de estar aqui, que pode comungar com um propósito de vida. Qual que é o meu propósito? Por que será que todas as minhas brincadeiras, diversões e conversas, eu estava numa postura de ensinar, uma postura de liderar, uma postura de comunicar com as pessoas? E você, quando você vai enxergando, identificando isso, você vai ficando mais aliviado. Eu estou falando de mim, porque senão fica só essa propaganda que todo mundo tem que ter um propósito, né? Mas o propósito, ele tem que ter um sentido da sua habilidade, das suas competências, porque a hora que nós depararmos com obstáculos e adversidades, a gente tem vontade de desistir. Sim. A gente quer lá o dinheiro, a gente quer o carro, a gente quer ser bem-sucedido, a gente quer ter uma família feliz, a gente quer ter condições favoráveis, né, para estudar os filhos.
Todo mundo tem um propósito, tem o propósito de ser feliz, mas esta jornada, ela vai ter as adversidades, mas quando eu tenho a certeza, poxa, vamos lá, vamos na persistência, porque eu nasci para isso, eu nasci para encontrar isso, eu nasci para liderar, eu nasci para comunicar, eu nasci para ensinar. E esses dias eu estava conversando com o Fred, já, né, fechando, porque senão só eu vou falar aqui, né? Já me falaram... É só uma frase. Era só uma frase, né? Já me falaram assim, é só uma frase, 30 segundos, né? E às vezes eu me deparo assim, falo, poxa, todo mundo vem perguntar o ponto final para mim, ou todo mundo vem me perguntar uma dúvida, seja na empresa, seja os meus clientes, e tem hora que isso vai perturbando um pouco a minha mente, porque eu também sinto na obrigação de dar a resposta para todo mundo. Então, eu tenho que encontrar muito equilíbrio de pensar de uma outra forma. Se o meu propósito é ensinar, se o meu propósito é estar sempre liderando, e se as pessoas conseguirem enxergar isso em mim, eu tenho que ficar feliz e não triste. Olha que louco. Lógico que a gente pode ir mudando o caminho, pode ensinar mais o outro para que na próxima pergunta ele consiga também se observar sozinho e tomar uma decisão sozinha, mas eu estou falando do nosso, porque só olhar o propósito é maravilhoso. Eu quero estar lá, mas a gente tem que lembrar dessa jornada. Eu fui clara? Vocês entenderam o que eu falei? E é uma coisa que eu estava pensando agora enquanto você estava falando, Simone, que existe também uma necessidade de alinhamento de propósitos, né? Quando, a partir do momento que a gente passa a conviver em comunidade, quer seja dentro de uma empresa ou dentro de uma família, né? A gente tem que alinhar esses propósitos, porque as pessoas vêm com propósitos diferentes, mas que muitas vezes podem ter pontos em comum, né? Vamos dizer assim, o cruzamento, né? Entre a ambição das pessoas, o propósito, né? E aí, para caminhar junto, tem que ter um alinhamento, né? Tem que ter... E é muito importante colocar isso no papel, porque a partir do momento que você coloca ali, né? E olha para aquilo, você começa a enxergar como que você pode alinhar isso com as pessoas que estão ao seu redor, né? E aí me veio a frase de Raul Seixas, né? Nossa! Sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é realidade. Então, é um poeta, né? Fred é Raul filósofo. Seixas escreveu músicas muito bonitas, né? Mas que fazem muito sentido, né? Hoje, se a gente olhar para essas letras de música, né, que trazem alguma coisa aí sobre esse assunto, né? Vai falar assim, tudo bem que tem um apego poético, né? Mas tem muita realidade nisso também, né? Mas é muito legal isso, porque a gente começa a identificar alguns padrões e até relacionamentos que vão para frente e que não. Está muito linkado com isso, porque uma pessoa quer ir para o lado A e a outra pessoa quer ir para o lado B. Mas casaram. Exato. Aí fica um puxando para um lado, não conversa, né? Mas é um outro assunto, mas as pessoas não conversam, nem se alinham, nem fazem esse ajuste do pente fino. E começa... É bem legal. É bem alinhar. E tanto aqui a gente está falando da vida pessoal como a profissional, quando você fala desse alinhamento, eu também tenho que entender o propósito do outro. Então, como que dois vão caminhar, né, caminharem juntos nessa cumplicidade dos propósitos, né? Então, existe uma coisa que acho que alguém falou aí, a comunicação, né? Conversar com as pessoas. Hoje eu vejo que os grandes conflitos, tanto dentro das famílias, dentro dos negócios, é a falta da clareza da comunicação. Porque nós, seres humanos, temos essa ideia, ou como na psicanálise chama, idealização, o que é óbvio para mim também é para o outro. E eu costumo dizer assim, não está escrito na minha testa e o outro vai adivinhar, né? Então, se dentro dessas relações já tem toda essa complexidade, aonde que se alinha, né, os propósitos na vida familiar para ter a família
mais ajustada, unida, feliz, todo mundo conquistando os seus espaços, e na empresa, aonde que se alinha, né, para que tenha resultados, as metas batidas, que é uma equipe motivada, proativa. É diante desta clareza na comunicação, eu preciso dizer para o outro o que eu penso, o que eu sinto, ou até dar o direcionamento e vice-versa. Sim. Eu acho isso muito bacana, e é uma coisa tão simples, né? Porque muitas pessoas vêm buscar, né? A gente vê isso também nas áreas, eles vêm buscar uma pílula mágica, né? Ai, como que eu resolvo esse problema? E quando a gente fala assim, tá, vamos usar uma ferramenta, qual? Claridade, clareza, comunicação. Ficou claro, mas eu já falei 10.000 vezes, né? E ele não entendeu, a equipe não entendeu. Será que você está sendo claro para a equipe? Será que eles estão sabendo o que fazer? E daí, na percepção, né, do outro, fala assim, claro, eles sabem, eles estão sendo pagos para isso. Não, são meus filhos, eles sabem que tem que estudar. Vou repetir aqui, o que é óbvio para você não é óbvio para o outro. Então, acho que isso, a comunicação foi uma das coisas que a gente começou muito a desenvolver, né, na nossa casa, e foi onde que consertou e alinhou muitas arestas, né? E a gente chama aqui nas áreas de gestaltes. Muitas gestaltes foram se fechando, porque a gente começou a perceber, e empresa assim também, que cada um tinha sua fantasia, cada um tinha sua idealização. Então, olha onde vai o propósito. Vocês estão entendendo isso, gente? Esse remédio aí que você falou, ele não é para tomar uma vez só, né? Tem que tomar todo dia, então... TBcast, tira a bunda da cadeira, gente. Tira a bunda da cadeira, todo dia tem que tomar um remedinho, né? Todo dia. E aí o remedinho de se olhar, de repente, né? Vamos ver aqui, deixa eu me ver no espelho como que eu estou hoje, né? Esse negócio de fazer todo dia é muito legal, porque se a gente parar para analisar a nossa vida de um modo geral, a gente escova os dentes quantas vezes por dia? No mínimo 3, né? A gente almoça uma vez todo dia. Se a gente não almoçar um dia, uma vez ou outra, tudo bem, mas a gente almoça. A gente toma banho todo dia. A gente faz a nossa higiene pessoal todo dia. Por que quando a gente vai olhar para dentro, a gente faz... O Samuel está aqui, vai a cada 15 dias, eu vou na terapia, uma vez por mês, eu não me olho no espelho. Por quê, né? É muito doido isso. É um negócio que eu comecei a praticar muito em mim, depois que eu olhei e falei, pô, se eu faço isso todo dia, por que eu não cuido de mim todo dia? Aí eu comecei a colocar isso na minha rotina. E aí comecei a alinhar com tudo dentro de casa. Aí em casa melhora, você melhora, e tudo ao seu redor começa a melhorar. Não tem a mágica, né? Não tem mágica. Não tem a mágica, né? E a gente sempre, né? Eu gosto muito de fazer analogia com histórias bíblicas, né? Apesar que eu não sou uma conhecedora profunda, mas uma admiradora profunda. Por que será que Jesus Cristo, ele sempre falava em parábolas, né? Trazia essa comunicação para a gente ter reflexões, e eram reflexões provocadoras, né? Treinando o nosso ouvir, porque a comunicação não é, quando você fala de comunicação, parece que é só a fala, né? E eu já passei por essa fase, eu tenho que falar, né? Mas o grande comunicador é aquele que também que sabe ouvir. Fala em silêncio. Fala em silêncio. Então, deixa eu ouvir o que o outro está dizendo. Deixa eu também perceber o outro. E isso a gente só faz, se a gente está aqui hoje falando de propósito, quando o nosso propósito está dentro de nós, a gente sabe disso, isso é muito mais fácil. E é nessa jornada que a gente vai conquistando. Então, as pessoas confundem um pouquinho, ou nem sabem, ou não buscaram esse tipo de conhecimento. Então, acho fantástico, né, falar da consistência, porque tem gente que quer um propósito, né, ter um objetivo de ficar magro o tempo inteiro e acha que ficar na academia 8 horas por dia é isso que ela vai conseguir. Só que mas ela aí tem outro lance também, te cortando. Ela fica na academia, mas chega em casa, o que ela come? Né? Vai tá coerente com o que está buscando de propósito? É tudo isso. O desequilíbrio, mas o que eu ia falar de consistência, porque às vezes vale mais a pena 20 minutos por dia
pequenas caminhadas do que ficar 8 horas por dia num exercício maluco, só que ela não vai aguentar, ela vai encurtar, ela não vai chegar no propósito dela. Então, falando de propósito, falando dos alcances, a gente tem que usar a palavra consistência. Então, doses homeopáticas, como o Fred diz. Então, hoje eu já ouvi mais, hoje eu já falei mais, hoje eu coloquei meus sentimentos, amanhã eu melhoro mais. É que às vezes a gente quer no dia, né, dando esse exemplo, ter a conversa, ter a clareza e achar que tudo vai resolver e ficar tranquilo. Então, o ser humano ele tem que parar de idealizar que vai encontrar o 100% todos os dias e aí dá de encontro com o perfeccionismo, que daí gera frustração. Porque aí eu falei, eu fui lá bonitinha, eu ouvi, eu falei, eu pedi, mas, né, as pessoas estão começando, né, existe uma caminhada, como nós estamos falando aqui. Aí, como ela fez, parece tudo bonitinha, quadradinha, e não teve a resposta como ela desejava, ela faz o quê? Ela se frustra, né? Então, a gente tem que lembrar que é um caminhar. Todos os dias é um aprendizado. Então, eu ouvi isso em algum outro podcast, eu não sei, dessa consistência, é verdade, todo mundo, vou começar a fazer o regime, aí começa assim, não querer comer nada, né? Vou querer fazer a mudança na empresa, já quer começar a aplicar todas as ferramentas. Acha que é uma Ferrari de 0 a 100 em 2 segundos. E não é isso, gente. Vamos, né, a gente brinca, né? A gente fala muito em sala de aulas, né, para os empresários assim, vamos comer os bois aos bifes, né? É porque assim, não dá para aplicar tudo, porque a mudança, gente, é muito mais sobre, né, a qualidade, a consistência do dia a dia do que eu vou chegar hoje, derrubar a casa e erguer. Dá para você derrubar a casa e fazer uma casa no mesmo dia? E aí, ó, vai lembrando, né? Eu sempre usava essa metáfora. Quanto tempo você demorou para nascer, Renan? Quanto tempo ficou na barriga da mãe? No mínimo 9 meses. Você, Fred? No mínimo, não. No mínimo 9 meses. Gente, pode ter outro podcast desse, porque, né? O Renan é fora da curva até o nascimento. Eu falo que a história da vida dele dá um podcast. Tem gente que não quer sair, né? Tão gostoso. Tem gente, né? Você também ficou 9 meses ou no mínimo? No mínimo 9? Eu fiquei 9. 9 meses. Quanto tempo daí nós nascemos? Quanto tempo levamos para caminhar, para aprender a andar? No mínimo 1 ano. No mínimo 1 ano. No mínimo 1 ano, né? Mas você vê, vamos pensar no processo. Primeiro a criança só fica deitada, daí ela aprende a sentar, aí ela aprende a engatinhar, aí ela aprende a ter o equilíbrio, aprende a andar. Então, a própria vida nos dá exemplos de que é um passo de cada vez. Então, por isso que a gente fala sempre, né? Velocidade sempre. É uma construção. Constância sempre. Agitação jamais. Nossa, tudo muito louco, né? Não estava nada disso para eu falar, né? Simone, sabe o que é interessante que você está falando? Eu adoro você falar Simone. Bem, amor. Não, eu estava lembrando aqui de como que foi o exercício para eu escrever o meu propósito, né? E isso não aconteceu em um dia só, né? Você deu uma piradinha, eu lembro. As pessoas... Você lembra disso, que você deu uma pirada? Para escrever? Não, porque daí você queria voltar para agronomia, lembra disso? Depois que eu li o livro Propósito, né? Mas nem isso fala que eu estou contando ler. foi antes, que eu comecei a escrever. Não leiam esse livro, eu vou proibir dele falar, porque deixou ele pirado. É essa venda que ele tinha que achar um propósito, lembra disso? Uhum. Eu gosto de falar disso. Mas isso foi antes, isso foi quando eu fiz o curso, que eu fui escrever no meu caderno R, eu lembro que eu comecei a revisitar muito das minhas lembranças de infância, adolescência, para buscar, né, o que me dava, como você falou, né, o que me dava prazer, quais as brincadeiras que eu gostava, e comecei a fazer isso para tentar entender a minha essência. Aí, a partir daí, eu comecei a escrever e eu peguei hoje para dar uma lida, são mais de 4 páginas que eu tenho escrita. Para chegar numa frase de propósito, eu escrevi, então, o que a gente chama de desgravidar, né? Então, todas essas lembranças, todos esses pontos, eu fui escrevendo lá
um passo a passo, né, para eu montar o meu propósito, né, que tem a ver com o que você estava falando, porque assim não é uma coisa que se faça, né, dá um estalo, e nem é uma criação que nem um branding, né, que a pessoa vai ter lá em uma linha, né, uma descrição de um propósito. Mas eu separei 3 coisas dentro do meu propósito, né, que a primeira seria a felicidade, que eu descrevi como não só a minha felicidade, mas de todos que estejam à minha volta e que estejam abertas a buscar essa felicidade, né? Pensando na família, pensando nas pessoas que convivem, no trabalho, tudo, né? O segundo ponto era a evolução. Então, olhando para o quanto que eu precisava evoluir ainda, né? Todo mundo tem seus defeitos, né? Suas neuroses. Então, olhando para dentro das minhas neuroses e ajudando os outros a evoluírem também. E o terceiro ponto é a parte da doação. E é interessante porque quando a gente fala doação, as pessoas sempre remetem a uma doação assim, eu vou doar um alimento, eu vou doar um dinheiro para uma instituição. Mas eu pensei num âmbito maior nessa doação. Eu pensei assim que uma conversa, isso que a gente está fazendo aqui é uma doação, né? As pessoas vão assistir, vão ter insights, vão ter ideias, né? Ou está precisando ouvir sentar isso. e escrever o propósito delas. Então, uma doação num âmbito mais geral. Ontem você cumpriu seu propósito. Já cumpriu. Ontem, é verdade. E olha só, Fred, é muito bacana. Fazia tempo, né, que a gente não falava sobre isso. E quando ele fala de doação, há umas 2, 3 semanas atrás, a gente estava numa reunião nas Aros e definindo, né, a empresa ela cresce, e onde que local que nós vamos estar, como que é o organograma, e a gente está falando da gestão de vendas, porque o Fred acaba ficando vendas no marketing, no financeiro, me ajuda. E aí foi falado assim, o Fred é o que faz a integração, você lembrou disso? Faz a integração das pessoas que chegam aqui. E não só das pessoas que chegam, porque assim, o Renan é a prova viva disso, né, Renan? É o mais novo, a aquisição das Aros, né? Chegou, e aí quem faz esse acompanhamento, essa doação, mesmo não sendo do departamento do Fred? Então, foi falado uma palavra que é isso que as pessoas precisam ter um insight. E você também faz a integração, porque eu acho muito legal, quando ele chega nas aulas, todo mundo olha assim, Fred, o microfone não está lá com problema. Fred, o computador não, né? O computador não, sei lá, não funcionou. Ele faz essa integração, as pessoas olham para o Fred e sabem que ele vai dar essa doação. E tem tudo a ver com o propósito dele. Eu achei incrível isso, não sei se você tinha linkado isso, né? E muitas vezes eu faço coisas que acho que um dono de empresa não faria, mas eu faço justamente por causa desse propósito. Porque está na minha essência, né? Está na sua essência. E adorei isso. Eu ia perguntar se fica lembrando ou se é natural. E é essência, é natural. Essência, é natural. Porque não é forçado. Porque quando a gente... Aí volta no que você falou lá atrás. Quando a gente escreve por ser bonito ou por estar na moda, né? Não, a gente tem que ficar lembrando. Mas quando a gente só faz, é natural. É intrínseco. É intrínseco, puro. É incorporado na alma da pessoa. E eu acho que daí não deixa a gente, né? Porque vai ter as adversidades. Talvez tem hora que ele fica de saco cheio, né? Mas por que ele repete de novo? E a hora que ele olha para isso, quando ele leu todo, né? Porque não é uma frase, foram 4 páginas, ele falando da vida dele, lembrando da história dele. É assim que se faz um propósito, gente. Quais eram as brincadeiras que você brincava? O que mais você se divertia? O que te dava mais prazer lá na infância? O que te chamava mais atenção? Hoje, se as pessoas observarem você, vão falar sobre o que de você? Então, são perguntas que a gente chama de reflexões provocadoras, né? Para entender o porquê que você faz o que você faz. Olha que frase legal. Por que você faz o que
você faz? Essa é uma pergunta muito chave para achar no propósito. Então, escrever 4 páginas para sair uma frase, isso é sensacional. Isso é achar o propósito. Não é, as pessoas fazem ao contrário. Elas ficam perdendo muito tempo para achar uma frase maravilhosa para o propósito dela. Então, essa inversão, né, de desenvolver o propósito que a gente quer ensinar a todo mundo aqui. Tá lá no Golden Circle esse daí também, né? Tá, né? Do Simon. Do Simon Sinek, né? Simon Sinek. Eu tô só anotando que eu tô aprendendo. Interessante também, né? Quem puder também assistir os vídeos dele é bem bacana, porque para montar um propósito em cima dessa técnica que ele usa também é bem legal. Porque aí ele faz 3 perguntinhas, né? O porquê, o como e acho que é o porquê, o como e o onde, né? Mais ou menos nessa linha. E aí ele vai fazendo relações, né, com todo esse propósito da pessoa. E ele fala muito de como que a gente acaba atraindo pessoas para a nossa vida, né, e aceitando ou não aquela convivência de acordo com isso, né, de acordo com o que a gente tem, né, de propósito, e como que isso interfere também nas empresas, né? Nas empresas. O porquê que as pessoas vêm junto com a gente, né? Por que nós temos parcerias que acabam tendo sucesso, né? Porque essas pessoas têm um propósito alinhado com o nosso, né? Com o propósito da empresa, porque a gente está falando muito propósito pessoal. Sim. E tem o propósito da empresa. Se tem a pergunta, por que eu faço o que faço, que está alinhado para o meu propósito de vida, e isso também condiz com a minha empresa, porque as pessoas às vezes confundem também, né? Na empresa tem que ser assim, em casa tem que ser desse jeito. Eu sou uma pessoa só, tanto na minha casa como na minha empresa. A essência é uma só. Talvez em casa eu fique de chinelo, de bermuda, camiseta, enfim, e no meu trabalho eu tenho que ter uma outra persona, mas a Simone, na casa dela, a Simone, na empresa, é a mesma Simone. Então, a essência, as pessoas, eu mudei como pessoa, que ótimo, né? Parabéns, porque você mudando como pessoa, você mudou tudo na sua vida. Então, a empresa também tem que ter um propósito com uma pergunta: para que a sua empresa serve? Para que a sua empresa existe? Eu lembro que a primeira vez que eu escutei isso, nossa, né? Para que a minha empresa serve? A gente sempre fala, empresas, elas vêm para dar solução para o mercado. A empresa, ela vem, né, ela vê um nicho no mercado que possa ter uma deficiência, seja na logística, seja no atendimento, seja no produto, na maneira de fazer, no serviço, né? Então, para que a sua empresa existe? Porque muitas falam assim, empresa nasce para ganhar dinheiro, óbvio, né? Se tiver um maluco, né? Senão vai fazer uma ONG, enfim, né? Mas a empresa, ela nasce para ganhar dinheiro, mas antes dela ganhar dinheiro, ela tem que solucionar um problema. Uhum. Então, qual é a dor que essa empresa soluciona? E dentro desta dor está o propósito dela, baseado, eu acho que é baseado e embasado em 3 pilares. Quem que vai aqui arriscar falar para mim? 3 pilares que a gente fala sempre nas primeiras aulas. Ixi, peguei o povo. A missão e o valor. Vamos lá. Eu estava pensando em outros 3 que eram do futuro. Eu falei, não está alinhado com Vai isso. chamar Doral Aí deu bug na minha cabeça. Mas como é? Esse aqui não faz tanto sentido. É que eu estou com a cabeça lá na frente. Mas a missão, a visão e os valores. É o alicerce das empresas. Missão, visão e os valores. Tá? O propósito é esse, sobre uma ótica aonde eu quero levar essa empresa, que é a visão. Uhum. A missão, né? Por que nós existimos? Então, qual é a missão que eu tenho que desenvolver? Ser a mais rápida, a melhor, né? É legal isso, porque eu fiz um exercício com um dos clientes nossos. Uhum. E eu cheguei lá e falei para ele, para a gente fazer justamente achar o propósito da marca. Que vai muito... Eu ia te perguntar isso. Eu não vou falar aqui qual que é o exercício para não dar spoiler. Mas é muito interessante, porque na hora que a gente vai... Como que é a palavra? Desgravidando. Adorei essa palavra. Vai desgravidando todas essas palavras,
A gente seleciona 5 de várias outras que a gente vai montando ali na dinâmica. E quando vai ver, está completamente alinhado com o que eles já fizeram em aula. Aham. Com a carta de valores que eles já fizeram. Aí o cara ficou assim, nossa, como isso? Eu falei, pois é, cara, porque isso é seu, é natural, É lá essência. dentro, é a essência. Eu A ia te perguntar essência. justamente isso, porque como é a sua expertise, né? A expertise do Renan é branding, né? Então, criar nomes, criar imagens. Eu ia falar que é né? brand, é tão chique, né? Falar O brand. branding, né? A Que marca. é o que a marca passa, né? Onde que pras está aqui o pessoas. brand? Tá em tudo. Tá em tudo, Tá em né? tudo, né? Tá na em Simone, tudo. tá no Renan. Tá na nossa vestimenta, Fred. tá na logomarca, né? Tá em tudo. tudo. Mas o que eu ia te perguntar é isso, como é que funciona, né, um processo criativo, né, para a gente criar com base, né, nessa parte mesmo do propósito, né? E eu estou te perguntando porque eu acho que a gente vem acertando muito, né, nisso dentro das Aros, nessas criações e assim, como que é assim, passo a passo, vamos dizer assim, né, para fazer uma criação. Você falou aí, né, que aí a pessoa tem que escrever um pouco, né? Ela escreve, Colocar no ela escreve papel. bastante, na verdade. Pode contar o exercício? Claro. Então vamos lá. Geralmente fala assim, cita 3 empresas que você mais admira, de qualquer segmento. Aí a pessoa, 3 empresas ou 3 marcas. Geralmente fala marca. E a pessoa fala, pô, eu gosto dessa marca, eu gosto dessa marca, dessa marca. Beleza. O que essa marca número 1 representa para você em 3 palavras? Ela escreve 3 palavras daquela marca. A marca 2, o que ela representa? O que você vê nessa marca? Ela escreve mais 3 coisas que vêm na cabeça. Adjetivo, missão, qualquer coisa que vem na cabeça. Na 3 também. Depois nós temos 9. Se somar tudo esses 3 adjetivos que a pessoa deu para a marca, nós temos 9 adjetivos ali da marca. Eu faço um exercício dele colocar mais 11 aleatórios fora dessa marca. Da cabeça dele. O que é importante para ele? O que ele não abre mão? Ele escreve mais 11. Aí ele vai, como assim, Renan? 11, cara? Escreva 11. Ele vai escreve para ele maior tempo fazendo isso, é um exercício mesmo, tem que fazer. Escreveu 11. Depois desses 11, ele vai grifar, selecionar apenas 5. Os mais importantes. Os mais importantes. Dos 5, 3 que ele não abre mão de jeito nenhum. Que aí a gente identifica o propósito, que é o que está muito dentro. Isso facilita na contratação de funcionário, isso facilita no elo de novos fornecedores, de novos parceiros. Pô, eu vou comprar uma empresa. Essa empresa que está comprando tem uma cultura minimamente atrelada com o que você tem de propósito da sua marca? Tem ou não tem? Se não tem, você não nem faça negócio porque sabe que vai dar dor de cabeça. Se tem, vai embora. Olha só que interessante que eu estava pensando quando você estava falando. A gente que estudou um pouquinho de psicanálise, né? Estudou um pouquinho. Você está tão humilde hoje, Fred. Meu Deus! Não, a gente começa... É esse óculos verde. A gente começa a ver detalhes desse conceito da psicanálise em todas essas técnicas, né? Mas quando a pessoa olha para uma marca, ela inconscientemente ela tem uma atração. Tem. Ela não sabe por que ela é atraída para aquela marca. Então, a partir do momento que você faz um exercício como esse, você traz do inconsciente para o consciente. Isso. Né? E muitas vezes você traz coisas que para ela assim faz algum sentido, mas não é Tão relevante. o prioritário, tão relevante. Então, como faz sentido esse exercício? Porque você trouxe lá do fundo do âmago da pessoa coisas que ela nem imaginava, né? Você trouxe para o consciente. Aí, a partir do momento que está no consciente, ela consegue avaliar, poxa, isso daqui, sim, isso aqui é 100% do que eu quero, né? Mas essa outra aqui não é. Então, e teve até um caso nesse né? mesmo cliente. Tem a ver com os arquétipos também, né? Tem os arquétipos porque muitas também. vezes aquilo ali é o inconsciente coletivo, né? Alguma coisa que está interferindo para que ela escolha aquela marca como a preferida dela. E teve uma situação bem delicada dentro da empresa, que eles pediram minha opinião. Eu falei assim, minha orientação é que você peça uma ajuda jurídica primeiro, né? Mas essa situação que aconteceu, o que ela machuca aqui dentro desses propósitos? Que o propósito era, sei lá, um ambiente familiar, alegria
e comprometimento, alguma coisa nesse sentido. Eu falei, essa situação tem relação com alguma dessas três? Total, né? Não tem. Ah, Não tinha. Eu achei que tinha. Não tinha. Foi um negócio muito, muito pesado. Eu falei, então, se não tem, já passou do nível já, dessa pessoa já não fazer parte, mas você tem que tomar... Então, não, deixa eu entender. Porque eu já estava lá nos valores, né? Isso, e feriu a carta de valor. Feriu a carta de valores e a pessoa não tinha esses três compromissos aí do propósito. Feriu a carta de valores, que a carta de valores tem relação, indiretamente e diretamente ao mesmo tempo, com esse propósito da marca. Que até mesmo ele assustou quando ele fez. Ele falou assim, nossa, olha aqui. Eu falei, bate muito. Eu até fiquei um pouquinho com medo, confesso. Falei, será que não vai bater? Mas bate. Bate. Eu falei, bate. Ele falou, mas a gente fez em conjunto. Eu falei, eu sei que você fez em conjunto, mas inconscientemente, quando você contrata as pessoas, você já vai por esses filtros que a gente tem. Aí eu falei, agora nessa situação pontual que a pessoa feriu, seja a carta de valor, seja o propósito da marca, não pode manter. Não tá. Porque sabe o que fere? A cultura organizacional. Exato. E às vezes as empresas não entendem. A cultura organizacional ela é muito forte e tem tudo a ver com o propósito. Então, quando... né, hoje estamos aí no mercado há 27 anos, quando a gente fala sobre missão, visão e valores, que não é só pendurar um quadrinho na parede, né? Porque é fácil, Google lá e acha frases lindas, maravilhosas, né? E tá tudo bem. Se eu não sei, é assim. Mas esses três tripé, ele vai fazer nós tomarmos decisões como empresários todos os dias. Olha como o propósito, né? A gente começou leve aqui falando da vida, mas assim, o propósito é fundamental para o cara ter uma empresa saudável, milionária, trilhardária, como eu estou falando ultimamente. Por quê? Porque se não tiver esse elo, que nós estamos falando muito do ecossistema, e que tem que ter um elo, a pessoa não fica. Então, quando os empresários chegam e falam assim, escrever agora, então você quer dizer que eu vou escrever a missão, a gente ensina como desenvolver uma missão, como desenvolver uma visão e como desenvolver valores, que a gente chama de carta de valores. Isso vai fazer eu ganhar mais dinheiro? Isso vai eles baterem a meta? Isso vai eu ter menos retrabalho? Vai, porque como é a essência, tudo vai mudando. Então, eu vou tomar uma decisão, isso está dentro dos nossos valores? Isso faz a gente chegar na nossa missão, a gente está desenvolvendo nossa missão? Isso faz chegar na onde a gente quer chegar com a nossa visão? Então, tomar decisões nesses aspectos é fundamental. E enquanto você falava, e eles assustam, porque eles acham que é mágica, né? Nossa, vocês são mágicos, vocês sabem. Não, é só usar a ferramenta que a gente vem dessa área da psicanálise e a gente fala assim, tudo para ser transformado fora tem que primeiro começar a transformar dentro. Então, por isso que a nossa grande missão é desenvolver e inspirar empresários de dentro para fora, para ele transformar o seu negócio. Então, porque lá dentro, gente, está a nossa essência. Ontem a gente falou muito sobre o que a minha mãe falava quando eu ficava preocupada para começar uma palestra, né? Sim. E, lógico, eu quero falar, eu tinha treino, eu me preparava, eu tinha responsabilidade, eu punha papéis na parede e olhando, né, tal. E aí ela vinha com uma frase que hoje eu entendo muito bem, ela fala, fica tranquila, tudo que você precisa está dentro de você. Ela viu o meu preparo, ela viu a minha preocupação, a minha responsabilidade, e o que ela estava despertando em mim era a minha essência. A confiança. Era a confiança e a minha essência que estava lá no meu propósito, porque eu amo ensinar, né? Aqui está sendo um exercício fantástico para mim, porque senão só eu falo, gente. Né? Eu amo ensinar, eu amo falar com as pessoas. Então, eu pus aqui, lembre-se, porque tudo está dentro de você. Nada está fora, hein? Lembre-se, gente, tudo está dentro de nós. E muitas vezes nós estamos buscando muito lá fora, hein? Propósito. Gente, para onde nós fomos? Fomos longe, hein? Fomos longe, e né? Até para errar nesse caso aí que o Renan citou,
também está dentro, né? Porque a pessoa, Sim. através de uma autossabotagem, ela pode atrair, né, pessoas que estão fora dos valores da empresa também, né? Pode acontecer E essa isso. autossabotagem, que é outro assunto, né? Tem muito Vai assunto, longe. né? É a que a pessoa, na autossabotagem, não olha essa essência, não vê o seu propósito, fica na superficialidade, mas o inconsciente ele fica cobrando, e aí ele começa a ter tipos de comportamento para suprir toda essa necessidade. Então, ele se torna centralizador. É louco falar isso, né? Os empresários, a maioria dos empresários, eu estou aqui falando, parece que ninguém está me ouvindo, né? A maioria dos empresários se tornam centralizador, sabe para buscar o quê? Para buscar reconhecimento. É louco isso? Depois a gente vai trazer as meninas aqui, depois né? Ó, o Rodolfo já está apertando o sininho lá. O que é? 50 minutos é o que passou ou o que a gente tem para falar Nossa, ainda? Tem 50 minutos delícia. para falar, que delícia. Gente, parece que voou esse tempo. O que está acontecendo? Boa, né? É para ir já finalizando? A gente Então tá vai bom. finalizar. Já falamos muitas coisas bacanas hoje, né? Se deixar, a gente fica. Nós fomos para Sorocaba ontem no podcast, a gente ficou 4 horas lá, né? 4 horas. Nós ficamos 4 horas lá. A gente fala. Foi Não dá muito moral, legal. não. Samuel falou que tá com. Não, eu tô com a agenda livre, vai nessa. Vai nessa. Ah, Vai. gente, a gente começou aqui nosso primeiro podcast desta temporada de milhões. Gostou disso, né? Gostou, né? Temporada de milhões, essa temporada de um ecossistema muito mais fortalecido nas áreas de escola de negócios. Muitas novidades nós vamos trazer aqui, né? Nessas conversas. Fortalecendo os elos-sistemas e abandonando os ego-sistemas. E tudo isso é uma construção. Então, a gente queria deixar aqui as considerações finais, o que vocês poderiam, em rápida, agora vou dar, né, de frente com o Gabi, as considerações finais em 1 minuto. Qual o conselho que você dá para o pessoal? Não, vai ser bem mais rápido. Tudo que você precisa sempre estará dentro de você. Sempre. E propósito é fundamental, né? Propósito é fundamental. É fundamental. Que legal. Gratidão, Fred. Então, eu te dou 1 minuto e meio. Vai sobrar 3 Vai pra sobrar mim? 8 para ela. Dá 2 né? segundos para ele e você finaliza com 10. Não, mas esse bate-papo é muito bacana, né? Porque a gente naturalmente faz as coisas no nosso dia a dia e sem prestar muita atenção, mas falando desse exercício, né, que você costuma aplicar, quando a gente traz isso para o consciente, fica muito mais fácil da gente entender as coisas, né? Então, muitas vezes a gente está passando na rua, passa lá, vê um outdoor, fala, nossa, me chamou a atenção, né? E o marketing, ele é um estudo muito profundo em cima disso. Então, para a gente ter sucesso, a gente tem que, primeiro, andar nessa linha do nosso propósito e começar a trazer para o consciente todas essas impressões e sentimentos que a gente tem com relação às marcas, com relação a falas das pessoas, né? Com relação a, puxa vida, a pessoa falou certa coisa que me incomodou, né? Incomodou, leva para casa que é seu, né? Leva para casa que é seu. E tudo, né? Marketing, tudo tem a ver com pessoas. E eu lembrei de coisas que eu dizia muito em palestras, que quando eu corri atrás do dinheiro, porque todo mundo quer ser bem-sucedido, né? Bem remunerado, ter uma vida bacana. Eu sempre morria na praia. Sim. A partir do momento que eu fiz o mindset, comecei a ver o meu propósito e fazer a jornada em cima desse propósito, né? O resultado financeiro, ele vem. É aquela consequência. A gente escuta bastante, a consequência. E de fato, consequência. Então, tudo tem o tempo para amadurecer. E lembrei uma frase, né, que eu ponho lá no meus dica do dia, e ela está bem aqui na minha cabeça, que é... Eu não tenho, né, porque as pessoas vão poder assistir esse podcast, o meu propósito... Então, não pensa que vai ser já na hora. Então, assim, eu não tenho todas as respostas, mas eu tenho muita fé e muita vontade, uma vontade incrível de fazer a diferença e ter a consciência tranquila, né? Então... Fechamos o nosso podcast
com essas pessoas ilustres, deixei eles falarem um pouquinho, tá, gente? Mas curta a gente como que é, curta a gente, clica no canal. Curte o vídeo, envia para todo mundo, Inscreva-se. se inscreva, aciona o sininho, você vai com Instagram, bem lembrado, vai ter tudo na descrição, vai conseguir colocar card também, vai estar no vídeo aparecendo, Rodolfo vai fazer a mágica acontecer, e é isso. E é isso. Agradecer de novo o patrocínio. O patrocínio da Mix Gráfica Comunicações Visuais, porque eu falo Mix Gráfica, eu falo Luiz, gente, eu estou aprendendo, tá? Então, a Mix Gráfica Comunicação Visual do Luiz Favento, um grande quironista empresário, com esse patrocínio, pessoa do bem, uma empresa idônea, rápida, uma logística fantástica. Rápido é pouco. A gente quer agradecer. Se eu fosse você precisa ir. Ele dá solução para tudo, viu? Para tudo Quem nessa sabe questão ele gráfica. vai vir aqui bater um papo com a gente, Podemos né? trazer. Vamos trazer o Luiz. Agora ele é anjo. Ele é Agora é anjo. anjo. E quem quiser também ser patrocinador do nosso TBcast. Manda uma caneca pro Renan aqui, que tá faltando uma caneca pro Renan. Gente, quem quiser patrocinar a caneca das Aras. Isso eu acho que é o Rodolfo, hein? Isso eu acho que é o Rodolfo. Fizeram sacanagem com o mais O novo Rodolfo aqui. vai dar todos os podcasts, né? Todos os podcasts. Mas eu vou terminar com essa frase olhando para a câmera, né? Gente, eu não tenho a resposta para tudo, mas eu tenho fé e a incrível vontade de fazer a diferença e ter a minha consciência tranquila. Ó, um super beijo, fique com a gente, até o próximo episódio. Vamos terminar com próximo. as três Três frases mágicas? Vamos lá. Então vai, eu falo Vamos. 1, 2 e 3? Vamos lá. Não, 1, 2 e 3, vai. Eu posso. Eu consigo. E, acima de tudo, eu mereço ser feliz. Yes. Yes. Genial. Valeu, pessoal. Gratidão. Adorei. E vamos pro próximo. Adorei.